Meu colega de trabalho quase destruiu minha vida, e eu só descobri o motivo meses depois. Eu só percebi que algo estava muito errado quando meu chefe me chamou na sala dele e colocou um envelope sobre a mesa. Dentro tinha prints de mensagens, supostamente minhas. Mensagens flertando com a namorada de um colega de trabalho. O problema é que eu nunca tinha mandado aquelas mensagens. E o pior, o cara que estava sendo traído era o único colega com quem eu realmente tinha amizade ali. Meu nome é Rafael e trabalho em uma empresa de logística em São Paulo. Nada glamouroso. Apenas planilhas, empilhadeiras, caminhões entrando e saindo o dia todo. Durante anos minha rotina foi simples. Entrar às 7 da manhã, tomar café na copa, trabalhar até às 5 e ir embora. Até que uma pessoa nova foi contratada. O nome dela era Camila. Ela entrou como assistente administrativa, mas desde o primeiro dia todo mundo comentou sobre ela. Camila era o tipo de pessoa que chamava atenção mesmo sem tentar. Bonita, simpática e com uma confiança que fazia qualquer ambiente parecer menor. No primeiro dia ela passou pela copa enquanto eu e meu amigo Daniel estávamos tomando café. Ela sorriu e perguntou se aquela era máquina de café ou se precisava de um curso para usar. A gente riu. Daniel respondeu primeiro. Mas ela acabou sentando na mesa comigo. Conversamos por uns 10 minutos. Nada demais. Ela perguntou como era trabalhar ali, quais chefes eram tranquilos e quais eram complicados. Coisas normais de quem acabou de chegar. Depois disso ela passou a falar comigo quase todo dia. Às vezes na copa. Às vezes no corredor. Às vezes ela aparecia do nada na minha mesa perguntando alguma coisa sobre o sistema. Eu sempre ajudava. Para mim aquilo não tinha nenhum significado especial. Só estava sendo educado. Daniel até brincava. Ele dizia que Camila claramente gostava de conversar comigo. Eu sempre respondia a mesma coisa. Ela só está sendo simpática. Mas com o tempo comecei a perceber algumas coisas. Camila quase nunca falava com outras pessoas por tanto tempo. Ela sempre arrumava algum motivo para parar na minha mesa. Às vezes ela nem tinha dúvida nenhuma. Só queria conversar. Daniel começou a zoar mais. Ele dizia que eu estava ignorando um sinal muito óbvio. Mas tinha um detalhe importante. Eu namorava. Minha namorada, Juliana, estava comigo há quase 4 anos. Nos conhecemos na faculdade. Já estávamos até falando sobre morar juntos. Então para mim aquela situação nem era uma possibilidade. Eu tratava Camila com educação, mas sempre mantendo distância. Só que aparentemente, alguém estava vendo a situação de outra forma. Uns 2 meses depois da chegada da Camila, Daniel começou a agir estranho comigo. Ele ficou mais quieto. Mais distante. E parou de fazer as piadas de sempre. No começo achei que ele estava com algum problema pessoal. Perguntei algumas vezes se estava tudo bem. Ele sempre respondia curto. Tá sim. Mas não parecia. Até que um dia, durante o almoço, percebi que ele estava olhando para mim de um jeito estranho. Um olhar meio irritado. Quase como se estivesse com raiva. Isso me incomodou. Depois do expediente resolvi perguntar direto. Perguntei se eu tinha feito alguma coisa. Ele respondeu algo que me deixou completamente confuso. Ele disse: "Você sabe muito bem o que fez." Eu não fazia a menor ideia. Pedi para ele explicar. Mas ele simplesmente levantou da cadeira e foi embora. Naquele momento achei que era só algum mal-entendido. Mas no dia seguinte a situação ficou pior. Algumas pessoas começaram a me olhar estranho no escritório. 2 colegas pararam de conversar quando eu entrei na sala. E Daniel, mal falava comigo. Eu ainda não entendia nada. Até o dia em que meu chefe me chamou na sala dele. Foi aí que o envelope apareceu. E dentro dele, estavam os prints. Mensagens enviadas do meu número. Mensagens flertando com Camila. Mensagens marcando encontros fora do trabalho. E até uma mensagem dizendo que eu estava pensando em terminar meu namoro. Meu estômago virou na hora.
Porque nenhuma daquelas mensagens era minha. Mas o número era o meu. Eu fiquei alguns segundos olhando para os prints sem conseguir falar nada. Meu chefe estava com uma expressão séria. Ele perguntou se eu queria explicar a situação. Eu respondi a única coisa que fazia sentido. Eu nunca mandei essas mensagens. Ele levantou a sobrancelha. Perguntou se eu estava dizendo que os prints eram falsos. Eu respondi que sim. Mas naquele momento nem eu sabia como aquilo era possível. O número era o meu. A foto do perfil era minha. Até o jeito de escrever parecia comigo. Meu chefe suspirou. Disse que a situação era complicada. Porque aquelas mensagens tinham sido mostradas para Daniel. E também para o RH. Eu senti um frio na espinha. Foi nesse momento que percebi a gravidade da situação. Aquilo não era só um problema pessoal. Aquilo podia me fazer perder o emprego. Perguntei quem tinha mostrado as mensagens. Meu chefe respondeu sem hesitar. Camila. Segundo ele, ela estava desconfortável com as mensagens e resolveu mostrar para o namorado. Sim. O namorado. Daniel. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar aquilo. Daniel era o namorado da Camila. Eu nem sabia. Eles nunca tinham comentado nada no trabalho. Meu chefe disse que Daniel estava extremamente irritado. E que o RH estava analisando a situação. Eu repeti de novo. Eu não mandei essas mensagens. Ele respondeu algo que me deixou ainda mais nervoso. Então você precisa provar. Saí da sala com a cabeça girando. Eu fui direto procurar Daniel. Ele estava no estacionamento. Quando me viu vindo na direção dele, já começou a falar. Disse que não queria ouvir desculpas. Disse que eu era um traidor. Disse que confiava em mim. Eu tentei explicar. Mostrei meu celular. As mensagens não estavam lá. Nem enviadas. Nem apagadas. Nada. Ele respondeu algo que eu nunca vou esquecer. Você deve ter apagado depois. Naquele momento percebi que ele já tinha decidido no que acreditar. E não era em mim. Passei aquela noite inteira tentando entender o que estava acontecendo. Revirei meu celular. Revirei meu WhatsApp. Revirei até backups antigos. Nada. Nenhuma daquelas conversas existia. No dia seguinte algo ainda mais estranho aconteceu. Camila apareceu na minha mesa. Ela estava calma. Quase tranquila demais. Ela perguntou se eu estava bem. Eu perguntei por que ela tinha mostrado aquelas mensagens. Ela respondeu algo que me deixou completamente confuso. Por que você começou? Eu disse que nunca tinha mandado aquilo. Ela inclinou a cabeça e falou algo estranho. Você vai continuar negando? Eu respondi que sim. Então ela disse algo que mudou tudo. Ela falou baixinho. Você esqueceu que a gente já saiu 2 vezes? Meu coração disparou. Aquilo era mentira. Nunca saímos. Nunca fizemos nada fora do trabalho. Eu falei isso. Ela apenas sorriu. E disse algo que me deixou arrepiado. Então talvez alguém precise ver os vídeos. Vídeos. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Perguntei do que ela estava falando. Ela não respondeu. Só deu um sorriso pequeno e saiu andando. Naquele momento percebi 2 coisas. Primeiro, alguém estava armando alguma coisa contra mim. E segundo, aquilo estava só começando. Nos dias seguintes a situação virou um pesadelo. Daniel praticamente parou de falar comigo. Algumas pessoas no escritório começaram a me evitar. E o RH disse que ainda estava avaliando o caso. Eu comecei a me sentir encurralado. Foi então que decidi fazer algo simples. Fui falar com o pessoal da empresa. Expliquei que alguém estava usando meu número em mensagens falsas. Eles perguntaram se eu tinha trocado de celular recentemente. E foi aí que uma memória voltou. 3 meses antes eu tinha deixado meu celular na mesa enquanto fui almoçar.
Quando voltei, Camila estava sentada na minha cadeira usando meu computador. Ela disse que precisava imprimir um documento e o computador dela estava travado. Na época não achei estranho. Mas naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Pedi para o pessoal da TI verificar algo. Sessões abertas do WhatsApp Web. E foi aí que veio o segundo plot twist. Meu WhatsApp estava logado em um computador que não era o meu. O login tinha sido feito exatamente naquele dia, no horário em que eu tinha saído para almoçar. Ou seja, alguém estava usando meu WhatsApp pelo computador, sem precisar do meu celular. A TI conseguiu identificar qual máquina era. Era o computador da Camila. Meu estômago afundou. Chamaram o RH. Chamaram meu chefe. E chamaram Camila. Quando confrontaram ela, no começo ela negou. Mas quando mostraram os logs de acesso, ela ficou em silêncio. O que ela disse depois foi ainda mais bizarro. Ela disse que estava apaixonada por mim desde as primeiras semanas. Mas percebeu que eu nunca ia terminar meu namoro. Então ela decidiu forçar a situação. Criando as mensagens. Criando provas. E tentando destruir meu relacionamento. Ela achava que se Juliana terminasse comigo, eu acabaria ficando com ela. Mas o plano saiu do controle. Porque Daniel viu as mensagens primeiro. O escritório inteiro ficou em choque. Camila foi demitida no mesmo dia. Daniel demorou semanas para falar comigo normalmente de novo. E mesmo assim nossa amizade nunca voltou a ser igual. Mas o pior veio depois. Quando contei tudo para Juliana. Ela acreditou em mim. Mas disse algo que ficou na minha cabeça até hoje. Ela disse: mesmo sendo mentira, por alguns dias eu realmente achei que você tinha feito aquilo. E naquele momento eu percebi uma coisa assustadora. Às vezes não é preciso fazer algo errado para ver sua vida quase desmoronar. Basta alguém querer muito que isso aconteça.